pés como estamos ainda, eu queria que você abrisse sua Bíblia, nos acompanhe aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Eu vou explicar por que a gente costuma ler, porque algumas pessoas sempre me perguntam, por que o Senhor, quando vai ler os primeiros versículos, o Senhor convida quem puder e quem quiser ficar em pés para ler os primeiros versículos. Eu vou explicar por quê. Se você pegar aqui em Atos dos Apóstolos, acho que eu vou até ler com vocês, é uma coisa interessante, para você saber um motivo. Importante que você entender que cada princípio aqui nessa igreja é um princípio bíblico. Se você olhar em Atos dos Apóstolos, acho que vou até colocar em capítulo 2, Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso de número 14. Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 14. Olha o que aconteceu aqui. E aconteceu o quê? Se colocando em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra em alta voz e pregou a multidão reunida. E aí ele começa a pregar. Esse é o momento em que pela primeira vez a palavra de Deus é pregada nos modos que nós conhecemos hoje. Porque antes disso não havia ainda o batismo com o Espírito Santo. Consequentemente, a igreja tinha aquela ministração de leitura da palavra, que era o costume judaico, né? Quando vem o Espírito Santo, e pela primeira vez Pedro fica em pé, e quando ele fica em pé para pregar a palavra, os 11 ficam em pé com ele. E o que acontece? É um sinal de concordância, como quem diz, você pode até errar, você pode até falar alguma bobagem, que todo mundo está sujeito a isso, mas com a palavra nós concordamos. Então é por isso que nós temos esse costume. Você fique sentado, se peça como você quiser, fique tranquilo. O convite do pastor, como foi uma vez perguntado por quê, é por esse motivo, porque concordamos com a palavra. Atos capítulo 10, do verso 9 em diante, diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. E em seguida, uma voz lhe ordenou: levanta-te, Pedro, sacrifica e come. Algumas Bíblias vão dizer mata e come. Porém, que é a mesma coisa. Porém, Pedro replicou: de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: não considereis impuro o que Deus purificou. Esse diálogo ocorreu por 3 vezes, e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, enquanto o Espírito lhe ordenou: Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce, e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei para ti. Pedro desceu e declarou aos homens: aqui me tendes, sou o homem a quem procurais. Qual é o motivo da nossa vinda? Então os homens lhe comunicaram: eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. Um santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que lhes tem a dizer. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, meu Deus querido, que seja mais um tempo de profunda reflexão na Tua Palavra. Seja mais um tempo, meu Pai querido, maravilhoso, onde a Tua igreja vai compreender coisas incríveis e maravilhosas sobre a Tua revelação, sobre aquilo que o Senhor mesmo revela ao Teu povo, aquilo que o Senhor revela à Tua igreja. Eu peço ao Senhor, meu Paizinho, que possa nos visitar esta manhã ainda mais, porque até aqui é a Tua presença pura. Porém, sabendo que o Senhor é um Deus de infinita graça, infinita misericórdia, infinito amor, eu te peço mais ainda, Pai, por favor, mais um pouco, mais um pouquinho, para que assim como Pedro em êxtase tinha aquela visão, nós possamos sair daqui em êxtase de alegria, de sentir, meu Pai querido, o Senhor cuidando de nós. Abençoa o teu povo. E eu sei, meu Pai eterno, que se eu for falar coisas de mim mesmo, do meu próprio coração, da minha própria mente, eu vou falhar em tantas coisas. Porém, meu Pai querido, se o Senhor me usar
usar, por tua misericórdia, porque não tem homem que mereça isso, eu não mereço isso, mas se o Senhor, por tua misericórdia, me usar como canal livre, desimpedir, desembaraçado do teu Espírito Santo, o Senhor vai falar algo relevante a esse povo. Então, por favor, que seja assim nesta manhã. É assim que eu oro, abençoo o teu povo e peço as tuas bênçãos sobre a minha própria vida e família, no nome de Jesus. E toda a igreja diga, e todo mundo dá risada de mim, né? Porque eu sempre peço. Eu peço acho que umas 15 vezes durante o culto o pessoal bater palma. Tem gente que fala assim, pastor, mas eu não consigo de outro jeito. Então, se você puder liberar as tuas mãos, e por esta palavra, dá uma fortíssima salva de palmas a esse Deus maravilhoso. Glória a Deus. Pode tomar assento. Pode tomar assento. Eu pedi licença aqui para o Bispo Vicente, o Bispo Vicente quem ia pregar. Eu pedi licença por um motivo simples. Eu fui tomando o culto, né, tinha bastante coisa, muitas coisas relevantes, bacanas, que não podiam fugir do culto, e aí eu chamá-lo com uma palavra preparada, eu chamá-lo para que ele ministrasse apenas 15, 20 minutos, eu acho um desrespeito isso, da minha parte para com ele. Então por isso, eu estou aqui com vocês e também estou apaixonado, está aqui, o Senhor me perdoa, tá bom? Então vamos juntos aqui. Meus queridos, muita atenção. Pedro, você já sabe quem é Pedro, um dos apóstolos. Um camarada rigorosíssimo em tudo que fazia, Pedro, ele era conhecido por ser durão, porque tudo que ele fazia, ele levava à risca e não negociava. Ele era conhecido por isso. Por isso que Pedro, quando Jesus está próximo a ser crucificado, ele desembanha a espada e corta a orelha do soldado de Malco, o soldado chamado Malco, e lá fica, e vamos deixar essa divergência para lá, mas vamos lá, e ele corta a orelha do soldado. O que vai acontecer? O próprio Jesus vai falar para ele, calma Pedro, porque quem vive pela espada, né? Pela espada vai morrer. E ele vai falar, calma. Pedro é aquele que vê Jesus andando no mar e fala, quero ir contigo, e Jesus fala, vem, e ele começa a andar, e de repente bate aquele vento, começa a afundar. Pedro, socorro, me ajuda. É aquele homem que em tudo ele vivia intensamente, ele vivia intensamente, absolutamente tudo. Esse era Pedro, um camarada que aquilo que ele aprendia, aquilo que lhe era dito, ele falava, é isso que tem que fazer? É assim que eu vou fazer. Algum problema disso? Nenhum. Essa manhã eu não vou falar para você sobre você não deve ser assim. Eu não vou dizer para você assim, olha, não seja rigoroso nas coisas. Não vou dizer nada disso para você. Muito pelo contrário. Eu vou dizer que você tem que sempre ser diligente em tudo que você fizer. Pedro não estava errado em viver intensamente tudo que ele vivia. Pedro estava errado em outra coisa, que essa manhã eu espero conseguir transmitir para você nesses poucos minutos. Pedro estava errado em outra coisa. E é lá que nós vamos chegar. Ele descobriu isso. Se ele descobriu, Pedro era homem como nós somos, pessoas como nós somos, então, se ele descobriu, nós vamos descobrir também já. Pedro, por ser assim rigoroso em tudo, Pedro vai sofrer um bocado ao longo da sua vida. É bem verdade que ele também vai ser o camarada escolhido para conduzir os apóstolos nessa nova jornada. Ele é quem vai comandá-los. Tanto que, como foi até interessante eu falar sobre o motivo, né, do porquê convido para ficar em pé, que nós acabamos vendo no versículo, você vê que Pedro é o primeiro, é quem eles colocam em pé, e ele começa a pregação, como eu disse, da igreja, da forma como nós conhecemos hoje. É ali que tem esse início. Eu vejo com a melhor expressão, da melhor forma, que ele vai pregar, da forma como nós hoje conhecemos, vamos aprender muito. O apóstolo Paulo é quem vai organizar tudo, o apóstolo Paulo é quem vai ficar conhecido como o homem que organiza as igrejas, mas não há dúvida nenhuma que como pregador do evangelho, é Pedro quem levanta e fica em pé. Mas Pedro, por ser extremamente rigoroso em tudo, em um determinado momento, Jesus vai perguntar, Pedro, ou apóstolos, discípulos, quem estão dizendo que eu sou? E aí vão começar a dizer, estão dizendo que é Elias, estão dizendo que é um dos profetas, né? E aí Jesus vai dizer para ele, e vocês, quem diz que eu sou? Aí Pedro vai responder para ele, tu és o Filho de Deus vivo. Então Jesus vai falar para ele, olha, por causa disso aí, olha, vou te dizer sobre essa pedra. E aí vem outra divergência, claro que está falando sobre ele mesmo, mas deixa isso para lá. Também nesse momento não vou tratar sobre isso. Eu vou constituir a minha igreja. O apóstolo Pedro realmente se transforma no primeiro homem a conduzir a igreja, a organização, os apóstolos, a liderar os apóstolos. Logo depois,
Jesus vai dizer para eles: olha, está chegando a minha hora, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, né? Ele diz em outras palavras, tanto que eles não entendem tanto, ele não diz diretamente assim, mas ele está explicando isso. E aí Pedro vai dizer: não, Senhor, faz isso não. Ele mais ou menos estava querendo, se a gente fosse dizer Bíblia na linguagem de hoje, uma NVI na linguagem de hoje, seria mais ou menos assim: sai fora disso aí, mestre, dá para escapar, não precisa viver disso aí não, o pessoal não vale a pena. Acho que se fosse a NVI no dia de hoje, dá para a gente dizer mais ou menos assim. Jesus vai até repreender ele, vai falar, né, vai de reto, Satanás, não como se Pedro fosse Satanás, mas ele está claramente demonstrando Pedro sendo usado ali pelo maligno. Olha, porque Pedro era intenso, em tudo Pedro era extremamente intenso, ele tinha um sentimento, ele sentia algo e ele vivia aquilo. É por isso que quando você tiver esses sentimentos, tiver esse comportamento, fique tranquilo, não está nada fora do normal, não precisa você pensar, acho que eu não tenho fé, acho que eu não acredito, calma. Pedro era assim, e Deus vai usar Pedro como ele é. E aqui nós vamos ver um ajuste interessante. Pedro vai usar como é e vai fazer ajustes, fica calmo. Mas vai usar como cada um de nós somos e vai fazendo os ajustes. Então, hoje, esta manhã aqui, eu vou trazer aqui para vocês algo que Deus falou muito comigo. Deus falou muito comigo mesmo, muito, mas muito comigo, de que Ele vai sempre nos usar como nós somos. Ou seja, você é importante, você é relevante, você é essencial, como você é, mas Ele vai sempre fazer ajustes, porque Ele vai sempre te trazer para aquilo que Ele precisa. É o que nós vamos ver aqui hoje. Então, não dá nem para a gente dizer o que eu sou não serve, e nem dá para a gente dizer, eu sou assim e não mudo, nenhuma das duas coisas. Sempre Deus vai estabelecer, conforme a necessidade dEle, para que você seja uma grande bênção na tua casa e na tua família. Então, se você quer começar bem essa manhã, essa ministração, diga assim, ainda bem. Diga assim, o que eu sou serve, e se Deus quiser melhorar, eu topo. Amém? Glória a Deus. É isso que nós vamos ver aqui rapidamente. Pedro, este homem rígido, esse camarada que fala, é assim mesmo que eu sou, é desse jeito que eu sou, briguento, vai ser usado por Deus por ser valente assim. Por ser valente, ele vai ser usado por Deus assim, Jesus vai escolhê-lo, vai elegê-lo. Mas de repente, Pedro começa a compreender que acima de quem ele é e acima do que ele pensa, tem um Deus. O Deus que ele mesmo prega, o Deus pelo qual ele vive e o Deus pelo qual ele vai morrer ali na frente. Pedro, segundo a tradição, ele vai morrer crucificado de cabeça para baixo, não é Pedro que a tradição diz? A tradição diz que ele vai morrer crucificado, e quando ele vai morrer crucificado, isso é a tradição, não está na Bíblia, que ele vai morrer crucificado, a tradição vai dizer que ele diz, eu não sou digno de morrer como o meu mestre, então ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, então ele vai ser crucificado só que de cabeça para baixo, por esse Deus que ele viveu, por esse Deus que ele foi chamado, e por esse Deus que ele vai morrer, ele aprende que ele existe mesmo, e que ele é soberano a cada dia. Isso é outra coisa que eu quero dizer para você, fica tranquilo. Se tem coisa que você ainda não compreende, se tem coisa que você ainda não acredita plenamente, descanse o teu coração. Você está vivo, não está? Pode ter certeza, hoje pode ser um dia que Deus vai te dar uma experiência, amanhã outra experiência, depois outra experiência. Uma coisa eu sei, você vai chegar no ponto certinho de Deus para viver eternamente na presença dEle. Isso eu sei. Seja você homem, mulher, forte, como você quiser. Se você se permitir, Deus vai te lapidar, vai trabalhar você e tua vida, até chegar um momento que você vai falar, antes eu ouvia falar, antes eu via muitas histórias, eu via muito testemunho, hoje é de contigo andar, hoje é de ter experiência contigo, hoje é de ter vivido contigo. Não se preocupe, não se preocupe. Deus, Ele quebra serviço, ou Ele transforma um homem de dura serviço. Você sabe o que é serviço? Isso é uma coisa interessante que me veio à mente agora. Serviço, você sabe que é este osso aqui, entre a nossa coluna aqui e o nosso pescoço, isso é serviço. E por que fala dura serviço? Porque ele é um osso, então não é uma coisa que você consegue virar, ou ele acompanha todinho, ou ele acompanha todinho, ele não vira. E a Bíblia diz que até esse de dura serviço, Deus dá um jeito nele, amém, queridos? Deus dá um jeito em todos. Então olha aí para quem está do teu lado e fala, se você é durão, fala, continua firme, porque Deus gosta de gente valente, mas se prepara, porque Ele gosta de gente obediente também. Perdão. Então fica tranquilo. Pedro
vai ter todas essas experiências, e vai começar a viver coisas incríveis. A Bíblia vai dizer que chega uma hora, não era Pedro também, que as vestes, até a sombra dele curava pessoas, era Pedro também, é isso? Né? Chega uma hora que aquele homem, ele passa a viver experiências incríveis. Mas é interessante, aquilo que Deus te usa e que exterioriza através da sua vida, pode ainda não ser aquilo que dentro de você Deus precisa fazer. Você pode ser um instrumento poderoso para salvar inúmeras vidas. Por que a Bíblia diz assim? O que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Ora, se não houvesse também algo que você pode exteriorizar, independente do que está aqui dentro, esse versículo não teria fundamento. Ganhou o mundo todo e perdeu a própria alma. Não teria fundamento esse versículo, entendam comigo. Esse versículo só tem fundamento porque ele está dizendo assim: é possível você ser uma grande bênção e ser usado por Deus, mas você interiormente, você ainda precisa de algo, porque Deus não quer só tudo que você pode alcançar. Deus não quer só as pessoas que você consegue alcançar. Deus não quer só as pessoas que você pode abençoar. Deus não quer só tudo que você pode realizar. Ele quer você. Tem pessoas incríveis, tem pessoas que quando sobem para pregar, movem multidões. Já viu isso? A gente anuncia aqui, olha, vai vir não sei quem aqui, a igreja vê que você não cabe, você tem que ficar segurando as pessoas não entrarem, as pessoas passam por cima de você, e se você bobear, passa por cima de você, que é o pastor da igreja. Depois o pessoal vai perguntar: quem é o pastor da igreja? Morreu, vocês passaram por cima aí, agora, mas está aqui, olha, e aquela coisa toda. Mas se você for conhecer a pessoa, será que é toda aquela multidão que ela está movimentando, será que é o suficiente para levar ela para o céu? Já pensou que coisa terrível? Você olhar assim e ver: nossa, eu ganhei meu irmão, ele está indo para o céu. Nossa, aquele vizinho, lembra aquela encrenca? Eu ganhei para Jesus, está indo para o céu. Olha que bênção, minha família toda indo para o céu. Lembra aquele time de futebol que eu jogava lá? Então, estão todos indo para o céu. Aí você vai parar para pensar: peraí, mas se eu estou vendo todo mundo indo para o céu, porque eu estou aqui embaixo, estou olhando para cima. E fui eu o responsável. Era mais ou menos o que Pedro estava vivendo aqui nesse momento. Você pode não acreditar. Pedro ainda estava sendo aperfeiçoado por Deus. Você pode, todos nós temos algo especial. Todos nós temos pessoas que a gente, de alguma forma, a gente marca presença. Eu vinha falando com a minha esposa, que maravilhoso. Ontem nós estávamos chegando num evento das minhas netinhas. Eu aproveitei que os outros vovôs não podiam ir, e falei assim: eu vou aproveitar e vou ficar só comigo, só para mim aqui hoje. Calma. Aí eu estava lá, aí a minha netinha olhou e viu minha esposa. Queria que fosse eu, mas não era, mas tá bom, estava olhando a minha esposa. Ela olhou e falou: eu não falei que ela vinha? E a minha netinha saiu correndo no meio de todo mundo. Eu olhei aquilo, aí, o quanto era especial, o quanto naquele momento era especial ela estar lá, a minha esposa estar lá. Quanto era especial para minha netinha. Todos nós temos isso. Todos nós temos pessoas para quem nós somos especiais. Inclusive Deus colocou no meu coração, vou preparar um dia, vou trazer aqui para vocês uma palavra. Deus já deu até o título: meu reino. O título ele já deu, estou preparando, meu reino. Você vai entender que cada um de nós temos um reino e ele é lindo. Eu não sei se ele é só você e sua casa, só você e seu filho, se é você e sua esposa, mas é o seu reino e ele é lindo, ele é lindo, ele é lindo. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre isso um dia, desculpe. Mas vamos lá, eu vi a felicidade, a alegria, cada um de nós. Sabe, você quando chega em casa e a tua família fala: chegou. Já não teve isso? Já não aconteceu isso? Você chega em casa e fala: ele chegou, ou ela chegou. Eu contei para vocês o que aconteceu esses dias. Minha esposa pegou, eu com essa, lá me preparando para a cirurgia, não estava dirigindo, a minha esposa pega o carro, me leva e deixa eu para fazer um exame. E fala assim: eu vou até tal lugar, era Biritiba que ela ia, eu vou lá, vou deixar umas coisas e volto. De onde nós estávamos, em Mogi das Cruzes, até ela ir e voltar, mais ou menos, se ela demorasse, se ela passasse para chupar um sorvete, se ela passasse para comprar alguma coisa na quitanda, com muita demora, 1h30, mas com muita demora. Isso era de manhã. Eu terminei o exame, peguei um Uber, fui para casa, comi o meu pastel, que estava lá, que eu tinha que estar em jejum, não podia ter comido antes. Comi o pastelzinho da feira de sábado, sempre tem um pastelzinho. Comi meu pastelzinho, sento, vou preparar a palavra, deixar a palavra organizada para domingo de manhã. Eu geralmente revejo versículos, tudo.
E de repente eu olho no relógio, é 4, 5 horas da tarde. E minha esposa, ela só ia deixar e voltar. Aí eu falei assim, mas peraí, primeiro que eu fiquei decepcionado comigo, como é que eu deixei passar tanto tempo até eu notar isso? Depois eu falei, poxa vida, aí eu começo a mandar mensagem para ela. Eu mando mensagem, não chega a mensagem, fica só um pontinho. E eu mando mensagem, daqui a pouco entrou todos os pontinhos. Falei, opa, ela viu. E daqui a pouco, some tudo de novo. Na minha cabeça naquele momento onde é que ela está? O que fizeram? Olha só, já desligaram o celular. Ela não consegue falar comigo. Gente, eu queria dizer que eu fiquei tranquilo, firme. Mas não, até chorei um pouquinho. Preocupado, não tem lógica. Local, 20 e poucos quilômetros de distância, ela de carro, e já 10 horas ela não faz contato, não vem, não aparece. E não fazia contato. Aí eu ligo para meus filhos, começo a ligar para meus filhos, mandar mensagem, não está, não sei onde está. E o meu filho Guilherme já falou, pode, eu vou ver. E fiz um alvoroço todo. Daqui a pouco chega ela cantando. Não estava cantando isso, né? Ela chega em casa, aí ela conta que começou, se envolveu com um monte de coisa. Naquele momento eu tive plena percepção, né? São coisas bobas. E é isso que eu quero te dizer, são essas coisas bobas que você vive todo dia. Você não vive todo dia a intensidade de um culto aqui. Guarda isso. São essas coisas, entre aspas, bobas, que você vive todo dia. A preocupação de quem você vê, o porquê não chegou, o porquê, porque te faz diferença. Todos nós temos algo de muito especial e fazemos muita diferença para alguém ou para alguém. Desculpe o lindo português aqui. Nós temos muita diferença. Isso Deus faz e Deus usa como nós somos. Mas acontece que Deus tem um critério interessante. Ele tem propósito, Ele tem planos. E quando Ele tem planos, Ele precisa nos preparar para algo sempre maior, porque algo sempre maior sempre exige algo mais de nós. E é nesse momento que aquilo que nós somos pode até servir para Deus, mas a forma que Ele precisa é a forma ideal para Ele. O que aconteceu nesse momento? Pedro, durão, Pedro que fazia, todo mundo conhecia por ser aquele camarada sanguíneo. De repente, ele está em Jope, está na sua casa, ele olha e verifica, e tem uma visão, ele é arrebatado em sentido e vê uma visão, um lençol descendo, e ele vai perceber todo tipo de quadrúpede, todo tipo de réptil. E eu não sei se você sabe, mas pela lei judaica, existem vários animais que não se comem. Os répteis que rastejam, por exemplo, não se comem. Carne de porco, sangue, eles não comem. E Pedro sempre naquela forma rígida dele, ele vai dizer, não, e vem uma voz dos céus e diz, Pedro, mata e come isso. Pedro vai dizer, de jeito nenhum. E olha só como ele vai mostrar, eu nunca comi nada impuro. Eu nunca comi nada, eu nunca fiz nada que não estivesse rigorosamente escrito. Eu nunca fiz nada que não estivesse rigorosamente determinado. E a visão, a voz vai dizer para ele, não tenha como impuro aquilo que Deus purificou. Nesse momento, Deus começa a fazer algo que nós vamos ler aqui em alguns minutinhos, transformador e maravilhoso. Deus continua usando Pedro, mas com entendimento melhor. Você consegue me ajudar aqui hoje? Vocês estão quietinhos essa manhã. Estão quietinhos. Dá uma olhadinha assim para quem está do teu lado, assim, desculpa, tá? Nada, eu falei que ia parar com esse negócio de ficar olhando do lado, né, pastor Claudio? Eu prometi, né? Desde quando a gente tinha 20 anos, né, pastor? Eu prometi isso. Mas eu vou cumprir um dia. Dá uma olhadinha para quem está do teu lado e diga assim, você serve para Deus, mas você é melhor do que você imagina. E Deus pode fazer isso na tua vida. Olha o que vai acontecer. Levanta, Pedro. Versículo 13 do capítulo 10. Em seguida uma voz lhe disse, levanta, Pedro, sacrifica e come. Versículo 14 do capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Porém Pedro replicou, de maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura. Versículo 15, contudo a voz insistiu, pela segunda vez, não considereis impuro o que Deus purificou. Aqui Pedro começa a entender uma coisa que nós vamos ler já. Vai revelar para ele que não tinha nada a ver com comida.
Deus estava ensinando ele algo muito maior. Deus estava usando algo do cotidiano, algo do dia a dia, para ensinar algo muito maior para ele. Deus estava ensinando para ele que precisava dele, daquele jeito, mas melhorado. Estava ensinando para ele algo incrível que talvez essa manhã você precise ouvir. Eu vou continuar a leitura aqui. Nós paramos quando nós lemos até o versículo 22. Eu vou ler do versículo 23 em diante. Atos capítulo 10, verso 23 em diante, diz assim: diante disto, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Veja bem, aqueles homens foram buscar Pedro e disse assim: ó, Cornélio mandou te levar, e a revelação que nós temos do anjo é que é para ouvir o que você vai dizer, que você tem uma coisa relevante para dizer. Então ele reuniu outros homens, ele chama outros homens, está todo mundo ali esperando, e vai chegar Pedrão. Aí Pedro chega, né? E aconteceu, versículo 25, e aconteceu que quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro, e prostrando-se aos seus pés o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando: levanta, pois sou tão humano como tu és. Presta atenção. A gente já vê aqui um lampejo do que aquela visão trouxe. Talvez você ainda esteja se perguntando o que é, mas você já vai entender já. Pedro de repente já não era aquele cara tão durão. Ele chega e fala: calma, levanta, eu sou igualzinho a você. O cara já estava quebrantado. Família querida, deixa o Espírito Santo agir dentro da tua casa. Você vai continuar sendo valente, você vai continuar sendo forte, você vai continuar sendo batuta, mas quando o Espírito Santo age, a sensibilidade toma conta de você, e você começa a se comportar de uma maneira agradável diante de todo mundo. Fica firme, vai por mim, vai por mim, vai por mim. É possível você ser forte, é possível você continuar sendo muito valente, é possível você continuar pondo ordem na casa, mas sendo agradável para todo mundo, sendo aquela figura que as pessoas querem estar junto, seus filhos querem estar junto, a mulher quer estar junto, quer ouvir, o marido quer ouvir. É possível isso. É possível você abrir a tua boca para repreender com sabedoria. É possível você abrir a tua boca para falar sobre uma preocupação, dando a solução. É possível você falar, conversar entre vocês sobre um problema que vocês têm, já falando sobre a certeza de que vai confiar em Deus e Ele vai dar a resposta. É possível você reunir a sua família para falar sobre um grande problema e já colocar sobre a mesa a solução. Falar assim: olha, eu tenho um grande problema, família, para discutir com vocês, mas já estou colocando aqui a palavra de Deus, porque o final dessa conversa vai ser: Deus proverá. É possível isso, é possível. Então Pedro já fala: calma, levanta. Pedrão até olhou e falou: nossa, esse aí é o Pedro que eu ouvi falar. Eu vi que ele é complicado, eu vi que ele é bravo, mas ele está todo gentil, ele continua sendo o mesmo. Tanto que um homem que vai depois chegar na hora de falar: vamos matar, eu pode matar, mas não vem com essa história de me crucificar aqui em pé igual meu mestre, não. Pode crucificar, pode pregar 2 pregos em cada mão, 2 pregos em cada pé, e vira de ponta cabeça aí, porque eu continuo sendo o Pedro que vocês ouviram falar lá. A diferença é que eu entendi quem é Deus e como Ele age, e agora eu sou diferente. A diferença é essa. Eles olharam e falaram: esse é Pedro. Eu sou Pedro. Então, versículo 27, então conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunido muitas pessoas, e lhes explicou: vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentio, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção, pois agora sou indagado. Por qual motivo me manda chamar? Ao que Cornélio declarou: faz hoje 4 dias que estava em jejum, orando em minha casa por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu a tua oração e lembrou-se das tuas ajudas aos pobres. Só vou até aí. Pedro vai entrar naquela casa, o homem durão, o homem bravo, e ele está revelando para Cornélio: eu não queria vir, eu não ia vir, porque quando mandaram eu vir aqui, eu vi que você não era um cara que segue, é um judeu que segue a mesma religião, não é um camarada que tem a mesma fé que eu, não é um camarada que está vivendo aí o evangelho que eu vivo.
E eu estava firme lá na minha posição, porque afinal de contas, sou Pedro, sou durão. Mas de repente, o Espírito Santo vai falar: não tem impuro que eu purifiquei. Você consegue me ajudar mais um pouquinho só? Consegue olhar para quem está ao teu lado e falar: te amo, se você tem essa liberdade, senão não faz. Olha para quem está ao lado e fala: te amo. Fala com seus defeitos, com suas mazelas, com sua braveza, com sua paciência. Te amo, porque o que Deus purificou, purificado está. Pedro vai aprender isso. Pedro vai entender que do jeito que você serve, mas Deus a cada propósito vai te ajustar. E Deus vai fazer com que ele tenha um relacionamento com quem ele achava que não tinha mais jeito. Deus vai fazer com que ele vá e diga assim: olha, semelhante como você, olha, precisa de você, precisa da minha palavra como você precisa. Aquela casa precisa de mim como a sua casa precisa de mim. E ele vai estabelecer algo muito interessante. O que você tem serve, o jeito que você serve, mas esteja disposto a ser moldado e ajustado por Deus. Ele não vai tirar seu caráter, ele não vai tirar sua força, não vai tirar sua inteligência. Teve um tempo que as pessoas achavam que vir para a igreja evangélica era parecer meio bobão. Depois agora também virou moda ser evangélico. Nem uma coisa nem outra. Venha para a casa do Senhor para deixar Ele fazer o que Ele tem que fazer na tua vida. E o que você é, o que você tem, serve para Deus. E Ele vai te moldar. E você será uma grande bênção na tua casa, será uma grande bênção onde você vive, será uma grande bênção no teu trabalho, será uma grande bênção na igreja, será uma grande bênção para você mesmo. Você vai se sentir satisfeito. Você vai olhar e vai ver a obra que Deus fez, você vai se sentir satisfeito. E o teu coração vai estar em paz. Amém, igreja? Quero te convidar para se colocar em pés. Se colocar em pés. Se colocar em pés. Coloca a mão sobre o coração. Fecha os teus olhos um segundinho. Pai querido, no nome de Jesus, essa manhã, meu Pai, o Senhor nos proporcionou tantas coisas incríveis. Essa manhã nós apresentamos aqui, meu Pai, a Sofia. Esta manhã nós oramos por irmãos que estão sofrendo dor. Nós oramos, meu Pai querido, por irmãos que estão aniversariando e contando sobre a vida. O Senhor nos proporcionou, meu Pai, em um culto, aquilo que nós vivemos ao longo de uma vida inteira. O Senhor nos proporcionou em um único culto, meu Pai, a experiência de um novo tempo, a experiência da dor, meu Pai, da perda, a experiência da esperança de mais um tempo de vida, mais um aniversário. O Senhor esta manhã, meu Pai querido, nos fez conhecer pessoas novas. Esta manhã o Senhor nos proporcionou toda a experiência de uma vida, e às vezes nós não compreendemos isso, às vezes nós não paramos para analisar a dimensão de um culto. Esta manhã, meu Pai, o Senhor nos fez refletir sobre muitas coisas. Uma delas, meu Pai, é que nós não precisamos virar pessoas fracas para estar na igreja. Nós não precisamos virar pessoas medrosas para estar na igreja. Estar na igreja, orar, se entregar ao Senhor não significa ser fraco, não significa ser medroso. A Tua palavra esta manhã mostra para nós que nós somos, meu Pai, quem o Senhor nos chamou para ser, e o Senhor só vai nos aperfeiçoar e nos aperfeiçoar a cada dia, a cada tempo. O Senhor vai, meu Pai querido, em cada tempo da nossa vida, meu Pai querido, nos fazer compreender o que precisamos fazer, o que precisamos dizer. O Senhor vai colocar em nossa boca a palavra certa, se nós permitirmos. O Senhor vai nos fazer quebrar paradigmas, como fez Pedro quebrar paradigmas naquele dia, naquele tempo. O Senhor, meu Pai, vai fazer com que nós, por mais que nós tenhamos conhecimento em algo, o Senhor vai sempre nos fazer parar e pensar no que o Senhor faria e como o Senhor modificaria. O Senhor, meu Pai, esta manhã fala conosco sobre olharmos e vermos tudo aquilo que o Senhor purificou, tudo aquilo que o Senhor mudou, nos faz enxergar como Pedro acabou enxergando, que aquelas pessoas, elas não eram pessoas malditas como os judeus pensavam, elas eram pessoas purificadas em Deus. Então, meu Pai, o Senhor nos ensina esta manhã que as pessoas com quem convivemos, aquelas pessoas que nós mesmos, meu Pai, se fomos purificados no Senhor, nós somos novos, somos agora mudados,
mudados, somos transformados e podemos ser extremamente relevantes na tua obra, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque nós não precisamos, meu Pai, ser grandes reis, nós podemos ser simplesmente pessoas honestas, sérias, que passam por esse mundo e deixam uma marca abençoada, uma marca transformadora. Nós podemos ser pessoas, meu Pai, que passamos por essa vida e deixamos depois a vida, essa terra marcada por uma mãe que cuidou bem dos filhos, por um pai que foi honesto e trabalhou a vida inteira, por um homem e uma mulher que foram sempre leais uns com os outros, por pessoas de fé que em todos os momentos oraram, por pessoas que te serviram quando foi necessário, por pessoas, meu Pai, que foram bondosas uns com os outros. O Senhor, meu Pai eterno, esta manhã nos ensina o que o Senhor purificou, e neste ponto nós queremos nos colocar nesta condição. Nos purifica, Senhor, porque aquilo que o Senhor purifica jamais será impuro. Meu Pai, abençoa a tua igreja, e esta manhã, meu Pai, faz com que o teu povo entenda e caminhe firmes e resolutos na tua presença, no nome de Jesus. Amém.